Galerinha, é o seguinte, o Corinthians inaugurou a calçada da Fiel, né, calçada da fama da Fiel aí, no estádio da Neoquímica Arena, com vários jogadores que fizeram história no Corinthians, tá? E é o seguinte, o clube abriu uma votação, né, para os 11 melhores da história do Corinthians que tiveram ali na calçada, né, uma estrelinha diferente, uma forma diferente ali de ser homenageado, né, uma cor diferente, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos debater esses 11 jogadores. Tá. Eu tenho uma seleção que eu acho que é a melhor. Vou olhar, muitos jogadores estão nessa seleção, mas tem algumas peças que eu não concordo, tá? Lembrando que foi uma votação da torcida, foi uma votação popular, lógico. Então, os mais votados foram os escolhidos, tá? Então é aquela coisa, como escolha para presidente, para governador, para, sei lá, o líder do condomínio, sempre tem aquele que não concorda. Porque é uma democracia, né? Os mais votados acabam sendo escolhidos, mas, né? Ainda bem que nem todo mundo vota igual, né? Ainda bem que nem todo mundo tem o mesmo gosto. Então vamos fazer o seguinte, eu vou soltar a vinheta e vamos debater a respeito desses 11 escolhidos, dos 11 melhores jogadores da história do Corinthians segundo a torcida. Vinheta na tela. Fala galera do canal do Perinão, tudo beleza com vocês? Perinão na área, aqui tá tudo beleza, meu nome é Thiago Perino, eu falo sobre futebol de uma forma leve e descontraída. Vamos lá galerinha, vamos falar sobre os 11 jogadores, eu já estou com o note aberto aqui para ver quais são os 11 jogadores e eu já palpitar, né, falar o que eu acho. Antes disso eu gostaria de pedir para você se inscrever no meu canal, caso não seja inscrito, dê uma olhada nos vídeos, posto vídeo diariamente, tudo separado por categoria, é um negócio filé, é humilde, é simples, mas é de coração, essa aí foi boa, hein? Mas é bem feito galera, botãozinho de se inscrever se tá aqui embaixo, clicou rápido, fácil e de graça. Pra vocês não custa nada, mas pra mim ajuda demais, porque o canal tá crescendo e mais gente vai conhecendo o trabalho do Perinão. Posso contar com você? Tamo junto, parceiro. Vamos lá, galera. O Corinthians, começando pelo goleiro, Cássio. A Fiel escolheu o Cássio. Quem o Perinão escolhe? Sem titubear, Cássio. Eu concordo com esse voto. Pra mim não tem muito segredo. O Dida foi um puta de um goleiro. O Ronaldo foi um puta de um goleiro. O Gilmar foi um puta de um goleiro. Mas para mim o Cássio, pela importância no Mundial, na Libertadores, pelo número de jogos, pelas defesas magníficas, pelo número de títulos, enfim, para mim Cássio é um dos melhores jogadores, um dos maiores ídolos que já passaram pelo Corinthians, e se continuar nessa toada, para mim vai se tornar o maior jogador da história do Corinthians. É a minha opinião, sei que tem muita gente que não concorda, mas para mim vai se tornar um dos melhores jogadores da história do Corinthians, talvez o melhor jogador da história do Corinthians se continuar nessa sequência de boas atuações. Não é mais aquele extraordinário Cássio de lá de trás, mas ainda é muito seguro, faz os seus milagres. E se o Corinthians montando um time competitivo aí esse ano que vem beliscando mais um Brasileirão, mais uma coisa aí, com certeza o Cássio vai ser o melhor jogador da história do Corinthians, sem dúvida alguma. Lateral direito, Fagner. Aí entra um debate muito interessante mesmo, muito interessante, galerinha. É o seguinte, meu voto não seria do Fagner, seria no Zé. Super Zé, Zé Maria da Fiel. Eu acho que é questão de tempo pro Fagner tomar essa posição, pelo menos na minha votação, no meu voto, né, digo. Não é nenhum absurdo o Fagner ser escolhido pela Fiel, não acho nenhum absurdo. Mas assim, o Super Zé pra mim tem mais história, tá? Mas ali é uma disputa bem legal. Eu acho que não é muito, não tem disparidade nem pro Zé, nem pro Fagner. Eu acho que é uma disputa, é questão de gosto mesmo. E eu acho que o Fagner é jovem, assim, jovem, digo, ele tem chão. Ele com o tempo, creio que ele vai assumir também essa vaga do Zé Maria no meu voto. Mas hoje o Super Zé pra mim seria o titular aí dessa seleção dos sonhos, tá? Mas Fagner muito bem representado também, muito bem representado. Zagueiro pela direita, Chicão. Cara, gosto muito do Chicão. Importantíssimo na reestruturação do time. Mas assim, se você buscar na memória, tem muitos caras bons. Assim, eu pesquisei, né? Eu tenho uma enciclopédia do Corinthians, quando eu era mais novo. Eu comprei quando eu tinha 10 anos, cara. Então até 99 que tem os dados, né? Cara, meu voto seria para o Milker Barbuy, tá? É um zagueiro lá das antigas.
fez muita história no clube, foi um dos primeiros grandes ídolos do Corinthians junto com o Neco. Assim, e meu voto é nele, tá? Eu acho pela representação que ele teve na época, pelo que foi falado, né? Eu não vi ele jogar, também não vi o Super Zé jogar. Tem a seleção dos que eu vi jogar, que eu vou fazer um vídeo dela, tá? Mas essa seleção é um dos melhores da história, então colhendo informações, vídeos, dados. Por isso que meu voto é pro Amilcar, mas o Chicão também não é nenhum absurdo, galera. Não é nenhum absurdo, porque monstro também. Zagueiro pela esquerda, Gamarra. Carlos Gamarra, aí eu concordo. Gamarra, pra mim, é o melhor zagueiro que eu já vi jogar. Super leal. Claramente fazia falta. Super... o bote do Gamarra, mano, quem viu, velho. Quem viu. É muito bem votado. O Gamarra, eu gosto de dar o exemplo do Gamarra da questão da intensidade. O Gamarra não teve tempo de Corinthians, mas o tempo curto que ele teve foi intenso. Aquelas comparações do Perinão, né? Antes você viver um amor intenso de um mês do que você viver um amor morno de 10 anos. Bom, pelo menos é a minha opinião, né? Depois o regaço, depois que dá errado, o regaço é... Ei, Perinão, vamos parar de falar de experiências amorosas e vamos continuar aqui, não pode? Pode continuar? Pode. Ei, saudade da morena. Pelo lado esquerdo, até desafinei, cara. Pela lateral esquerdo, Vladimir. Aí eu acho que não tem dúvida. Pra mim, Vladimir, sem dúvida alguma, aí, caixa. Jogador com mais número de jogos na história do Corinthians, muito dificilmente vai ser ultrapassado. O Cássio aí deve ultrapassar o Ronaldo Giovanelli, mas acho que o Vladimir não pega não, velho. Mais de 800 jogos com a camisa do Corinthians, Vladimir, aí não tem discussão, tá? Galera, o meio de campo tem 4 no meio. Eu vou ler os 4, né? Para depois dar minha opinião. Neto, Sócrates, Rivelino e Marcelinho Carioca. Aí, cara, eu acho que tá bem representado. Para mim, Marcelinho Carioca... melhor jogador da história do Corinthians. Já pegando o gancho que eu falei no começo do vídeo, aí o Cássio pode ultrapassá-lo, mas hoje ainda acho o Marcelinho Carioca o maior ídolo da história do Corinthians, um jogador importantíssimo. No auge do meu amor pelo Corinthians, ali quando eu comecei a amar Corinthians, a acompanhar futebol, o Marcelinho era o grande ídolo, né? Era o camisa 7, o monstro sagrado da bola parada ali. Pra mim, Marcelinho... inquestionável. Rivelino, para muitos, o melhor jogador da história do Corinthians. Não vi jogar, mas realmente também dispensa comentários. Assim como o Dr. Sócrates. Agora, o caso do Neto, a gente pode argumentar que poderia ter colocado outro jogador aí, porque só tem jogador ofensivo. Eu sei que é uma seleção assim imaginária, né? Entre aspas. De repente, um birubiru ali, tá? Um birubiru ali, eu acho que não seria nenhum exagero no lugar do Neto, tá? Olhando ali um volante que sai pro jogo, tá? Olhando um time mesmo, sabe? Não todo mundo ofensivo, todo mundo ataca. Mas o Neto tem a sua importância porque era um time limitado. O primeiro campeonato brasileiro que o Corinthians conquista é um time super limitado e o Neto, entre aspas, carregou aquele time nas costas, né? Não vi, mas os que viram falaram que realmente o Neto foi monstro demais. Realmente chamou a responsa daquele time e foi um título realmente importantíssimo, porque até então o Corinthians é um time regional, né? A partir daquele 1990, onde o Perinão nasceu, o Corinthians começou aí a sua jornada aí para se tornar um dos maiores clubes do mundo, né? Agora no ataque onde estão as polêmicas. Emerson Sheik e Ronaldo Fenômeno. Galera, os dois importantíssimos, na minha humilde opinião, Emerson Sheik mais importante que Ronaldo Fenômeno, mais importante pro Corinthians, na história do Corinthians, do que o Ronaldo Fenômeno. Lógico, o Ronaldo Fenômeno jogou muito mais que o Emerson Sheik. O Ronaldo Fenômeno foi um dos melhores jogadores da história do futebol. Mas, na minha opinião, o Emerson Sheik foi mais importante por causa da Libertadores, que é uma coisa que pro corintiano realmente, foi tirar um trator das costas. Então, para mim, Emerson Sheik mais importante que o Ronaldo, que tem sim a sua história, assim como a do glorioso Gamarra, curta, mas intensa. Mas, assim, para mim, nenhum dos dois estaria nessa seleção, galera. Vou falar uma besteira, tem muita gente aqui que eu sei que, principalmente os mais jovens, vão torcer o nariz porque eu vou falar. Para mim, Luizão tem mais história que Emerson Sheik e que Ronaldo no Corinthians. Tá? Pra mim, Luizão tem mais importância que os dois. Luizão, matador, artilheiro, 1999, 2000, jogou até 2001, até 2002 no Corinthians. Ele sofreu muito de lesões em 2001. Mas 2000, no Mundial, no Campeonato Brasileiro, Libertadores de 2000.
aquela catástrofe contra o Palmeiras, aquele jogo que era ganho, que era pro Corinthians enfiar um 5 no Palmeiras e o Corinthians subiu no salto, né? Enfim, Luizão pra mim foi mais importante pro Corinthians do que Emerson Sheik e Ronaldo. Mas você escalaria o Luizão? Não. Pra mim o ataque seria Luizinho, Pequeno Polegar e Cláudio, o gerente. Cláudio é o maior artilheiro da história do Corinthians, com 309 gols. Se eu não estiver enganado, deveria ter pesquisado isso antes. Me desculpe, peço desculpa, falha do Perinão. Mas para mim, o Cláudio é o maior artilheiro da história do Corinthians. Para mim, Cláudio e o Luizinho, que faz esse meio campo, né, das antigas, dos anos 50. Ele fazia esse meio atacante. Para mim, eu escalaria ele ao lado do Cláudio. Para mim, os dois têm mais importância na história do Corinthians do que propriamente Emerson Sheik e Ronaldo. Mas que é questão de gosto. Ambos têm a sua importância, que é muito grande, mas como eu disse, só para citar um exemplo, para mim o Luizão foi mais importante que os dois. Mas escalaria Luizinho e Cláudio no ataque, ainda tem Baltazar, tem muitos jogadores que estariam à frente desses dois atletas, tá? Mas aí é questão de gosto, tá? Essa seria a minha seleção, só para repetir: Cássio, Zé Maria, Almilcar Barbu, Gamarra e Vladimir, Birubiru, Sócrates, Rivelino e Marcelinho Carioca, Luizinho e Cláudio. Eu fico com dúvida aí, de repente, no Neto, tá? Neto e Birubiru eu precisaria de um pouquinho mais de tempo pra pensar. Mas olhando uma formação que um cara sabe marcar mais que o outro, eu iria de Birubiru, tá? Mas ali também, Fagner também não tem nenhuma discrepância. Só o ataque que eu achei que ficou meio estranho aí, tá? Mas é questão de gosto. Cada um tem o seu voto. E esse é o voto do Perinão. Então eu já gostaria de convidar vocês a comentarem aqui embaixo quais seria a seleção de vocês. Qual seria a sua seleção, torcedor corintiano? E também tá aberto para todo mundo que gosta de futebol comentar aí, tá? Qual seriam os 11 melhores jogadores da história do Corinthians? Comenta aqui embaixo que eu vou estar lendo, fechou? Forte abraço do Perinão, tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis!